Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Carvalho e essa é mais uma videoaula aí para vocês. O tema de hoje é sobre Coreia do Norte. A gente vai falar um pouquinho da questão nuclear, né? Da questão envolvendo aí Estados Unidos, Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Então, um tema muito importante tanto para o vestibular quanto para o Enem. Bom, a questão da Coreia do Norte começa aí no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né? Em 1945, que após a rendição do Japão, a Coreia acabou sendo dividida, né? Ela foi dividida em duas zonas, né? A área ali ao sul ficou sob domínio dos Estados Unidos e a área mais ao norte sob domínio da União Soviética, né? A gente tem que lembrar que o período era o período da Guerra Fria, né? A guerra ali, aliás, essa divisão, né, entre as Coreias que acaba acontecendo aí logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela acontece aí nesse contexto da Guerra Fria, né? A ideia inicial em separar em duas grandes áreas, né, era posteriormente formar um governo aí unificado, um governo nacional, né? Mas aí o que acontece? Depois de várias tentativas de unificar um governo nacional, percebeu-se que seria quase impossível. Em 1948 acabou consolidando aí dois governos, né? Então a gente acaba aí a partir de 1948 consolidando Coreia do Norte, né, de influência socialista, e Coreia do Sul, de influência capitalista, né? Inclusive, pessoal, em dezembro de 1948, a Coreia do Sul foi reconhecida pela ONU, né? Na verdade, a República da Coreia, tá? Isso acabou sendo o estopim para uma guerra que começou em 1950, né? No dia 25 de junho de 1950, acaba começando aí a Guerra da Coreia. Por quê? Porque a Coreia do Norte acabou invadindo a Coreia do Sul, buscando aí uma reunificação, né? Essa é a famosa Guerra da Coreia. Saldo dessa guerra, cerca aí de 600 mil militares mortos e 2 milhões de civis mortos, né? Essa guerra durou de 50 a 53, quando foi assinado um armistício, tá? A gente tem que tomar um cuidado aí, pessoal, que esse armistício não é um acordo de paz, né? É um cessar-fogo, tá? Na verdade, é um tratado para estabelecer a não agressão entre as duas Coreias aí a partir de 1953. Nesse armistício, por exemplo, ficou estabelecida ali uma zona desmilitarizada, tá? Essa zona desmilitarizada, ela fica ali a 4 quilômetros da distância em direção à Coreia do Norte, 4 quilômetros de distância em direção à Coreia do Sul, tá? Isso é bem perceptível aí no mapa. A gente consegue ver essa zona desmilitarizada. Então é o seguinte, mesmo com o fim das agressões, né, não foi aí assinado um acordo de paz, né, que isso tem que ficar bem claro aí para o vestibulando, certo? Em 1991, as duas Coreias aí foram finalmente aceitas na ONU, né? Foi inclusive criada uma bandeira da unificação, né? Acabaram competindo aí num campeonato mundial de tênis de mesa em conjunto, né? Então já havia acontecido uma certa aproximação no passado, né? Mas nada que realmente colocasse fim a esse foco de tensão, né? Lembrando que a Coreia do Sul, por conta da maior abertura econômica, dos investimentos em educação, dos investimentos aí no setor industrial, a Coreia do Sul acabou se desenvolvendo, né? Muito mais aí, acabou tendo muito mais suporte político, muito mais fama do que a Coreia do Norte. E aí o que a Coreia do Norte acabou fazendo com medo, né, da Coreia do Sul ter mais influência? Acabou investindo aí num programa nuclear. E em 2002, com a entrada do governo Bush, né, a gente tem a criação do Eixo do Mal. O que era esse Eixo do Mal? Pessoal, anota isso daí, hein? Isso é importante, hein? Eixo do Mal, na verdade, é um grupo de países que, segundo o governo Bush, eram países que possuíam armas de destruição em massa e apoiavam o terrorismo, né? Esse grupo foi criado logo após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, né? O Bush iniciou aí uma guerra ao terror, a chamada doutrina Bush. E aí o que o Bush fez em 2002? Acabou colocando, né, incluindo a Coreia do Norte no chamado Eixo do Mal. Por medo, inclusive, dessa inclusão, né, da Coreia do Norte do Eixo do Mal, em 2003, Kim Jong-il, que na verdade era o pai do Kim Jong-un, né, que estava no governo na época,
começou aí a pensar em desenvolver realmente aí esse programa nuclear e acabou anunciando a saída da Coreia do TNP, do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Gente, esse tratado é super importante para vocês aí também. Ele foi assinado em 1968, né? Nós temos os membros nucleares e os membros não nucleares. Os membros nucleares são Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, né? Coincidentemente, são os membros permanentes aí do Conselho de Segurança, certo? Os membros não nucleares são os outros, né? Qual é a obrigação de um membro não nuclear, como é o caso da Coreia do Norte? Não pode possuir armas nucleares e ainda tem que permitir a inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica. Essa inspeção ela é bem óbvia, né? É para quê? Para ver se o país está somente usando tecnologia para fins pacíficos, porque é só isso que um membro não nuclear pode fazer. Então foi por conta disso, né, que o Kim Jong-il, que na verdade era o pai do Kim Jong-un, acabou anunciando a saída da Coreia do Norte do Tratado de Não Proliferação. Por que ele fez isso? Com medo, né, de sofrer sanções. Então aí em 2006, o que acontece? A gente tem o primeiro teste nuclear na Coreia do Norte, né? Quem fez o primeiro teste nuclear foi o Kim Jong-il, né, em 2006, até porque o Kim Jong-un só entra em 2011 no poder e acaba fazendo mais 4 testes nucleares também muito importantes. Então o que acontece? Devido a esses testes nucleares que foram feitos, a Coreia do Norte acabou sofrendo as sanções da ONU. Pessoal, importante lembrar, o que são sanções mesmo? Sanções são punições que a ONU acaba impondo ao país por descumprir um tratado, no caso o TNP. No caso aqui, que seria essa sanção especificamente? Isolamento comercial, né? A tentativa é de estrangular a economia, no caso da Coreia do Norte, para tentar forçar, né, o Kim Jong-un a abandonar esse programa nuclear, tá certo? A gota d'água para que a ONU intensificasse ainda mais as sanções foi o teste com a bomba de hidrogênio, né, que foi realizado aí em setembro do ano passado, setembro de 2018, né? Aí sim que as sanções foram intensificadas. Essas sanções foram tão intensificadas que o regime norte-coreano ficou tão isolado que o Kim Jong-un buscou aí uma aproximação com o Ocidente, uma aproximação com a Coreia do Sul. Kim Jong-un buscou essa aproximação a partir dos Jogos Olímpicos de Inverno, que aconteceram lá em fevereiro de 2018, né? Então, em fevereiro de 2018 aconteceram esses Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. E aí o Kim Jong-un aproveitou para enviar para lá uma delegação, né? Justamente para já buscar essa aproximação, para tentar aí, de repente, até marcar um encontro histórico aí, né, com o líder da Coreia do Sul. E assim foi feito, né? Foi marcado um encontro histórico, né, para o dia 27 de abril de 2018, entre Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, e Moon Jae-in, que seria o líder, né, que seria o presidente aí da Coreia do Sul. Esse encontro é histórico, né, e foi muito marcante, a gente vê pelas imagens, né, do encontro entre os dois aí na zona de fronteira, né, na zona desmilitarizada. Eu costumo brincar que foi um encontro aí que, com certeza, né, mais adiante, quando a gente pegar os livros de história, a gente vai ver essas fotos, né, esse encontro marca a tentativa de transformar o armistício lá de 1953 num verdadeiro acordo de paz, né, entre as duas Coreias. Então isso já aconteceu aí em abril de 2018. E além dessa tentativa, né, de transformar o armistício num acordo de paz, esse acordo também buscava a desnuclearização da Península Coreana. Ou seja, a Coreia do Norte estava disposta aí a abrir mão do seu programa nuclear, pelo menos em tese, né? Uma outra coisa que já ficou mais ou menos negociada nesse acordo que foi feito, nesse encontro que foi feito aí entre os dois presidentes, entre os dois líderes, foi um encontro futuro aí também com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? E aí, no dia 12 de junho de 2018, aconteceu um outro acordo também histórico, um outro encontro, melhor dizendo, também histórico em Singapura, entre o Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse acordo foi em Singapura e ele estabeleceu aí uma vontade de gerar a desnuclearização da Península Coreana em troca da retirada das sanções, né? Quando é que foi realizado? 12 de junho de 2018, tá?
Então uma série de outras questões foram debatidas, né? Inclusive em relação à recuperação de restos mortais de soldados, né, mortos na Guerra da Coreia, entre outras questões, mas o ponto principal era o presidente dos Estados Unidos se comprometeu a retirar as sanções contra a Coreia do Norte, desde que a Coreia do Norte, né, abandonasse o seu programa nuclear, tá certo? Isso foi em junho de 2018. O que aconteceu desde esse acordo? O que aconteceu foi o seguinte: o Kim Jong-un efetivamente, né, parou de fazer os testes nucleares, né, desde agosto de 2018 que ele não faz testes nucleares, e ficou mais ou menos marcado, né, um novo encontro entre Kim Jong-un e Trump, né? Aí o que aconteceu? Entre os dias 27 e 28 de fevereiro de 2019, acabou acontecendo esse novo encontro, só que agora no Vietnã, né? Esse encontro aconteceu 8 meses depois, né, do último encontro, né? 8 meses que, segundo o próprio Trump, né, foram 8 meses em que eles trocaram aí cartas apaixonadas, né? Foi a fala dele, inclusive, e sempre buscando uma reaproximação, né? Foram várias declarações amigáveis entre os dois presidentes, né? O Kim Jong-un abandonou os testes nucleares. Então parecia que esse acordo, que esse encontro, melhor dizendo, dos dias 27 e 28 de fevereiro, iria trazer realmente algo de concreto, né? Só o que acontece? Com relação à desnuclearização da Coreia, né, da Coreia do Norte, não havia um cronograma ainda específico para a retirada das armas, né, para o fim desse programa nuclear. Então ficou só muito nas promessas, né? E depois que eles se encontraram e debateram sobre o assunto, eles não conseguiram chegar num acordo, né? Por quê? Porque o Trump queria que o Kim Jong-un abandonasse os testes, abandonasse o programa nuclear primeiro, para depois os Estados Unidos retirarem as sanções. E o Kim Jong-un afirmou o seguinte: olha, eu só vou desativar todo o programa nuclear depois que forem retiradas as sanções. Então, nessa falta de consenso, no dia 28, que inclusive estava previsto aí um jantar, né, um almoço, melhor dizendo, o Donald Trump saiu com 1 hora de antecedência, né, mostrando a insatisfação mesmo em relação ao que foi negociado, né, gente? Dá para perceber, inclusive, que pela mesa de jantar vazia, né, não rolou nem o almoço, né? O que aconteceu logo depois desse encontro frustrado? O Trump tentou botar panos quentes, né? Afirmou que não havia acontecido nenhum tipo de hostilidade, só não chegaram a um acordo, só foi isso, né? E ele afirmou, inclusive, que o Kim Jong-un já havia abandonado os testes nucleares e que isso para os Estados Unidos já era uma vantagem muito grande, né? E inclusive falou que confia no Kim Jong-un e tudo. Mas o que ficou foi um mal-estar, né? E aí o encontro que aconteceu entre os dias 27 e 28, né? Ele acabou terminando sem o acordo final. Eles devem se encontrar novamente, né? Há uma especulação em relação a isso. Mas uma coisa é certa, né? 2 dias depois, né, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais dos Estados Unidos, ele acabou fazendo um anúncio, né, de que houve movimento aí na base de Sohae, tá? Esses dados foram divulgados aí no dia 6 de março de 2019, né? E as imagens feitas no sábado, né, elas mostram aí uma certa movimentação, né, naquela base de Sohae, que era a base onde ele usava para fazer os testes balísticos nucleares, tá certo? Então, como fica a situação, né, da Coreia do Norte? Ainda é uma incógnita, né? A gente não sabe ao certo o que vai acontecer, né? A gente já teve um avanço muito grande entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, teve um avanço só de ter acontecido um encontro entre o Kim Jong-un e o Trump, porque em 2017 eles foram muito hostis, né? O Kim Jong-un fazia um teste nuclear, o Trump ia lá pelo Twitter e ameaçava. Então essa hostilidade estava muito grande. Só de terem acontecido os encontros, né, em 2018 e agora em 2019 já é um avanço. Mas a gente ainda não tem como saber se realmente esses encontros vão surtir um efeito prático, né? Esse efeito prático só o tempo vai poder nos dizer.
Até porque muita gente pergunta, e como é que ficam as Coreias? Vai haver uma unificação, não vai? Essa unificação ela pode acontecer? Até pode acontecer uma reunificação, mas vai ter muita polêmica para saber, né? Quem que vai liderar essa reunificação, como vai ficar a situação dos líderes da Coreia do Norte, da Coreia do Sul. Então, ainda vai muito tempo aí para a gente realmente resolver a questão, tá certo? Pessoal, é essa a nossa dica de hoje, espero ter ajudado. Um grande abraço para vocês aí, um abraço aí, até mais.